Olá, como vai? Tudo bem? Da quase extinção do Homo sapiens a gigantes na Geórgia, as descobertas científicas confirmam que, por pouco, a história do mundo não foi completamente diferente. Poderíamos nem existir. É verdade. Vamos ver agora 8 descobertas incríveis que, segundo os pesquisadores, marcaram eventos que poderiam ter dado outro rumo à história da humanidade. Vamos lá. Plutarco narra que no momento em que Augusto e suas tropas romanas conquistaram o Egito e capturaram Alexandria, Marco Antônio, desesperado, pôs fim à própria vida, empunhando sua espada. Ele faleceu nos braços de Cleópatra e recebeu uma sepultura no mausoléu. 2 semanas após esse trágico acontecimento, Cleópatra dirigiu-se ao mausoléu para prestar homenagens e realizar rituais, encerrando sua própria existência de maneira ainda não esclarecida. A ideia popular, embora incorreta, é que ela teria sido mordida por uma serpente. Cleópatra também foi sepultada no mesmo mausoléu. Nos dias seguintes, os filhos de ambos foram vítimas de assassinato por parte das forças romanas. É possível que ambos tenham sido sepultados no mesmo local. Caso o mausoléu de Cleópatra ainda permaneça intocado sob as águas do Mediterrâneo, junto com a maior parte da cidade helenística de Alexandria, e um dia seja definitivamente localizado, representará uma descoberta arqueológica de magnitude praticamente sem precedentes. Bom, se todos os túmulos encontrados estivessem tão bem preservados quanto o de Filipe II, pai de Alexandre, o Grande, conhecer o passado tanto da pessoa quanto do próprio ambiente na época em que vivia seria um trabalho menos demorado e difícil. O fato é que a maioria deles já foi possivelmente saqueada ou deteriorada pelas intempéries. Os estudiosos acreditam que, ao encontrar o túmulo de Cleópatra, e se estiver com o de Filipe II, muito da história será conhecido de forma mais aprofundada e calcula-se que os livros didáticos e biográficos deverão ser reescritos. A maior parte do que se conhece sobre a rainha mais famosa da história vem de fontes literárias da Grécia e Roma antigas, escritas póstumamente e, em geral, a hostilizando. O fato de nenhum outro túmulo de importantes governantes ter sido encontrado depois do de Filipe II leva os estudiosos a crerem que eles estejam submersos no mar Mediterrâneo, junto a uma grande parte da cidade de Alexandria. A cidade foi praticamente destruída por um terremoto no século XIV, sendo que grande parte dela foi parar debaixo d'água. A Biblioteca de Alexandria foi uma das mais significativas e célebres bibliotecas da Antiguidade. Ela adquiriu um grande número de rolos de papiro devido às políticas agressivas e bem financiadas dos reis ptolemaicos para a obtenção de textos. Não se sabe exatamente quantas obras ela tinha em seu acervo, mas estima-se que ela chegou a abrigar entre 30 mil e 70 mil volumes literários, acadêmicos e religiosos. A biblioteca teve um papel significativo na emergência de Alexandria como sucessora de Atenas, enquanto centro irradiador de cultura grega. Muitos estudiosos importantes e influentes trabalharam nela, notadamente Zenódoto de Éfeso, que buscou padronizar os textos dos poemas homéricos e produziu o registro mais antigo de que se tem notícia do uso da ordem alfabética como método de organização. Calimaco, que escreveu os Pinaques, provavelmente o primeiro catálogo de biblioteca do mundo, Apolônio de Rhodes, que compôs o poema épico As Argonáuticas, Eratóstenes de Cirene, que calculou pela primeira vez a circunferência da Terra com invulgar precisão, Aristófanes de Bizâncio, que inventou o sistema de diacríticos,
gregos e foi o primeiro a dividir textos poéticos em linhas, e Aristarco, de Samotrácia, que produziu os textos definitivos dos poemas homéricos e extensos comentários sobre eles. Olha só, que maravilha! Bom, apesar da crença popular de que a biblioteca teria sido incendiada e destruída em seu auge, na realidade, ela decaiu gradualmente ao longo dos séculos. A repressão aos intelectuais durante o reinado de Ptolomeu VIII Fiscão marcou o início desse declínio. Aristarco, da Samotrácia, renunciou ao posto de bibliotecário-chefe e exilou-se no Egito. Outros estudiosos importantes também fugiram para outras cidades. A biblioteca, ou parte dela, foi acidentalmente queimada por Júlio César em 48 a.C. Mas não está claro quanto realmente foi perdido. E para piorar a situação, um terremoto ocorrido em 365 d.C. também colaborou para destruir e deixar um vasto material cultural perdido para sempre. Se a biblioteca não tivesse sido destruída, é possível que muitas obras-primas da literatura antiga teriam sido preservadas até os dias atuais. Muitos são os pesquisadores que acreditam que, se parte desse material perdido da biblioteca pudesse ser recuperado, muita coisa da história da humanidade poderia ser não só explicada, como também, talvez, repensada. Acredita-se que lá havia informações valiosíssimas sobre o Egito, sobre as conquistas da época, a expansão europeia, sobre astronomia, fatos religiosos autênticos, as origens e as quedas de diversas civilizações, dentre tantos outros assuntos que, sem dúvida, teriam dado outro rumo à história da humanidade. E por falar em civilização, a demora do Homo sapiens em se desenvolver como civilização é um dos maiores mistérios da antropologia. Apesar de ter chegado à condição de homem sábio há cerca de 350 mil anos, há apenas 10 mil que o conceito e a prática de civilidade têm sido aplicados. O que pode ter acontecido para que esse espaço de tempo fosse tão grande? Isso quer dizer que durante praticamente 95% da história da humanidade, as pessoas não tiveram convivência social, pelo menos não de forma organizada e planejada, como vemos hoje no conceito de civilização. Durante a maior parte da nossa história, os seres humanos não praticavam agricultura nem viviam em cidades. Em vez disso, viviam em pequenos grupos de nômades que sobreviviam caçando e coletando. Uma das teorias é que os seres humanos não praticavam a agricultura até antes do fim da Era do Gelo, devido aos climas frios. No entanto, essa teoria pode ser furada, pois o mundo passou por várias fases de aquecimento ao longo da história. Quando a agricultura e a civilização poderiam ter prosperado? A mudança climática não é a resposta, o que nos leva de volta à mesma pergunta. O que aconteceu há 10 mil anos que impulsionou as pessoas a começarem a praticar a agricultura? Alguns cientistas agora sugerem que a extinção de grandes mamíferos da Era do Gelo pode ter forçado os primeiros seres humanos a aprenderem a cultivar seu próprio alimento. Grandes criaturas como rinocerontes peludos e mamutes lanudos começaram a desaparecer há 40 mil anos. Cangurus gigantes, tatus enormes, o alce irlandês e muitos outros animais de grande porte também foram extintos. Foi nesse momento que os seres humanos começaram a desenvolver a sociedade. Alguns especialistas acreditam que, se os grandes animais não tivessem desaparecido por serem uma fonte de alimento primária, as pessoas nunca teriam começado a praticar a agricultura. Se alces gigantes e cangurus monstruosos ainda estivessem por aí, os humanos continuariam caçando-os e a sociedade nunca teria se desenvolvido. De acordo com os teóricos dos antigos astronautas, a prática de agricultura pode ter chegado de fora
quando alienígenas teriam ensinado os humanos a como cultivar plantas. Em qual destas teorias você acredita mais? De acordo com a mitologia egípcia, Osíris foi o primeiro governante do Egito. Ele era um deus que desceu dos céus e trouxe civilização à terra do Nilo. Introduziu técnicas agrícolas para os mortais e ajudou os egípcios a construir grandes monumentos. O sucesso dos antigos egípcios pode ser atribuído a Osíris. O período em que ele governou o Egito foi marcado por prosperidade sem precedentes. Todos estavam felizes, exceto uma pessoa, seu irmão Sete, que estava com inveja do sucesso de Osíris e planejou matá-lo. Algumas versões da história dizem que Sete trancou seu irmão em um caixão e o lançou no Nilo, enquanto o outro inteiro. A única semelhança entre essas duas versões é que Osíris foi morto e lançado na água, no fim, então levado embora. Contudo, é possível que tenham encontrado o verdadeiro corpo de Osíris, o primeiro faraó alienígena do Egito. Na Geórgia, foram encontrados ossos de um antigo gigante nas montanhas do Cáucaso, onde histórias sobre criaturas enormes são contadas há séculos. Arqueólogos escavaram uma série de ossos gigantes e o professor Absalom Pakua foi um dos cientistas envolvidos. Ele divulgou fotos segurando os enormes ossos de homens que foram estimados com mais de 9 pés de altura. A descoberta nunca foi noticiada pelas principais redes de notícias e foi ignorada pela mídia internacional. Porém, supostamente, os ossos são reais. Então, isso significa que a Geórgia foi, em algum momento, lar de uma raça de gigantes? Assim como as lendas dizem? Hoje em dia, a Geórgia abriga cerca de 4,7 milhões de pessoas. Só que grande parte de sua história antiga permanece desconhecida. Ela fica em uma posição geográfica peculiar entre o Mar Negro, Rússia, Armênia e Azerbaijão, e obriga muitos objetos estranhos. Existem estruturas megalíticas que se parecem com as da Inglaterra, Malta, Babilônia e até da América do Sul. Nas encostas das montanhas georgianas existem castelos sem nome que remontam a 2.000 anos. Monumentos de pedra aleatórios situados no meio do nada, que se erguem 15 pés acima do solo, podem ser encontrados na Geórgia. Além disso, existem mais de 3.000 dólmens de pedra megalíticos espalhados pelos Cárpatos ocidentais. Esses dólmens são enormes túmulos esculpidos em pedra por pessoas desconhecidas. Alguns dos dólmens são enormes, com lajes que pesam até 50 toneladas. Para ser sincero, eles parecem ser túmulos de gigantes. Infelizmente, não há nenhuma universidade prestigiosa ou professor confiável que tenha garantido a descoberta dos ossos de gigantes. Mas se existem mesmo os restos deles em algum lugar, faz todo sentido que estejam na Geórgia. Há um mito que diz que após Noé aportar a arca na Turquia, seus descendentes se espalharam pela Geórgia, onde alguns remanescentes dos Néfilins viveram. Talvez esses ossos gigantes sejam dos poucos Néfilins que Deus esqueceu de eliminar durante o dilúvio bíblico. Será que isso seria a mesma verdade? Ou apenas mitologia? Bom, se for, imagine como seria recontar a história. A cunha de alumínio de Ayude, ou objeto de Ayude, como é normalmente referido, é um dos objetos mais misteriosos já encontrados no nosso tempo. Segundo alguns artigos, ele foi encontrado em 1973 na Romênia, às margens do rio Muris. De acordo com esses artigos e relatos, o objeto foi encontrado sob aproximadamente 10 metros de areia. O objeto foi encontrado ao lado de ossos de um mastodonte. De acordo com a datação feita sobre o objeto, há evidências de que a cunha tem aproximadamente 10.000 anos. A sua composição exata é
89% de alumínio, 6,2% de cobre, 1,8% de zinco, 2,84% de silício, 0,11% de cádmio, 0,0024% de níquel, 0,0023% de cobalto e alguns outros metais em quantidades extremamente pequenas. A cunha é coberta com uma espessa camada de óxido com pelo menos 300 ou 400 anos. A principal razão pela qual existem teorias da conspiração ligadas à cunha de alumínio de Aiud é o fato de que o artefato é feito de alumínio, um material que não era conhecido pela humanidade até o século XIX. Bom, se ela possui cerca de 10 mil anos, como é que pode haver alumínio em sua composição? Bom, algumas pessoas acreditam que a cunha tem origem alienígena e foi trazida para a Terra por uma espaçonave extraterrestre. Ou pode ser também que ela seja parte dos destroços de uma nave. Por outro lado, também existem cientistas que acreditam que o item é falso. A cunha foi transferida para o Instituto Arqueológico de Cluj-Napoca, onde foi examinada e sua idade confirmada. Vale ressaltar que desde 1995, a cunha não está mais em exibição para o público. Ela foi escondida pelo governo em local não revelado. Túnez e se tornou o principal porto do Egito até o século II a.C., quando foi superada por Alexandria em termos de importância como porto comercial. Por volta do século VIII, o que restava da cidade afundou no mar. Considerada perdida por séculos, suas ruínas foram localizadas por arqueólogos e mergulhadores submarinos liderados por Frank Goddeau. A descoberta da cidade submersa de Thonis Herakleion sempre envolveu muita especulação e mistério. Mergulhadores que exploravam as ruínas subaquáticas encontraram um tesouro de artefatos valiosos em um templo desmoronado, incluindo relíquias de ouro, joias ornamentadas, cerâmicas, frascos de perfume e oferendas aos deuses. Além disso, foram encontrados os restos de um navio militar e um complexo funerário. A cidade é mencionada por Heródoto e Estrabo. De acordo com Heródoto, um grande templo tinha sido construído na cidade em honra ao deus Hércules, ou Heracles, para os gregos, filho de Zeus, porque foi onde ele pisou pela primeira vez ao chegar no Egito. Por essa razão, os gregos chamavam a cidade de Herakleion. Se Herakleion não tivesse sido engolida pelas águas do Mediterrâneo, será que a história teria ganhado outro rumo? Falar sobre o que teria acontecido sempre é uma grande incógnita, não é? Mas é de se supor que algum acontecimento ou outro teria sido diferente, dando um resultado diverso do que aconteceu, não é verdade? Isso é válido para outras cidades e civilizações que sumiram por completo. É como um efeito borboleta. Se você age de uma forma agora, poderá ter um resultado X lá na frente. Se você não age ou age diferente, poderá ter um resultado Y. É mais ou menos essa a ideia. Obrigado por assistir e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Tchau!